Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja propõe à nossa consideração os últimos versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, Evangelho esse que dedica a este espaço o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, em que Nosso Senhor diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e detestarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, manda a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os próprios gentios? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Sabemos que Nosso Senhor esclareceu os seus contemporâneos de que ele não tinha vindo a abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. E por isso até não só toda a lei antiga se mantém em vigor, os 10 mandamentos que nos foram transmitidos por Moisés, mas Nosso Senhor até, em alguns aspectos, aumentou o nível da exigência. Por exemplo, os judeus podiam divorciar-se, havia o repúdio em Israel, mas Nosso Senhor acabou com isso e disse que no princípio não era assim e, portanto, os cristãos, quando casam para sempre, estabelecem uma união indissolúvel. Também não havia entre os judeus pessoas que vivessem no celibato, as pessoas todas casavam. Aliás, isso até na vida de Jesus causava alguma estranheza. Porque é que este homem que saudável, porque é que ele não casa, porque é que ele não constitui família? De facto, ainda não conheciam que há também esse outro modo de amar a Deus, não por egoísmo, não é para facilitar a vida, que alguns não casam, mas é para ficarem mais disponíveis para seguir Jesus e também para se poderem entregar aos outros. E, de facto, aqui, nesta passagem que ouvimos agora e que corresponde ao Evangelho deste dia, Nosso Senhor pede-nos uma coisa que até podia parecer difícil, se não mesmo contraditória: ser amigo dos inimigos. Então, se calhar podíamos perguntar, mas então são amigos ou são inimigos? Em que é que ficamos? Não, eles consideram-se nossos inimigos e se calhar até nos fazem a guerra, mas para nós nunca serão tais. Para nós são sempre pessoas nossas amigas, porque são também criaturas que Deus criou e que criou para o seu amor e que Deus ama também. É nesse sentido que nós devemos entender estas palavras. Nós cristãos não temos nenhum inimigos, mesmo aqueles que perseguem a Igreja, mesmo aqueles, só nos fazem coisas boas, não é? Se não houvesse perseguidores, a Igreja não teria mártires, não é? Portanto, é graças aos perseguidores que nós temos mártires. Portanto, eles contribuíram para a glória da Igreja naqueles nossos irmãos que venceram a dura luta do martírio. Mas, calhar, alguém poderia pensar, mas isso não leva ao relativismo, então não vamos pensar que é tudo igual ao litro, afinal, se também os inimigos são os amigos, então o que é que conta, o que é que interessa
uma pessoa ter boas ideias e agir de uma forma correta. Sim, havia esse perigo e por isso mesmo o Nosso Senhor não diz que devemos amar o pecado, mas sim que devemos amar o pecador. O pecado deve ser condenado, deve ser rejeitado e até com força, até com veemência, porque é algo que destrói o ser humano, que impossibilita que ele realize a sua missão sobrenatural. Mas detestar o pecado não nos leva a levar a detestar o pecador. Nós somos contra a doença, mas não somos contra o doente. Nós somos contra a ignorância, mas não somos contra o ignorante. Temos que distinguir as ações da pessoa. As ações podem ser boas ou más. A pessoa é sempre boa porque é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, alguém que pode e deve ser redimido, alguém que Deus chama também para a glória do céu. E por isso mesmo o Nosso Senhor, ao mesmo tempo que nos diz que devemos amar os nossos inimigos, Ele próprio fez, do alto da cruz, pediu perdão por aqueles que o estavam a matar, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O mesmo Jesus também disse palavras fortíssimas aos fariseus, chamou a atenção para a sua hipocrisia, para a sua duplicidade. Não é que Nosso Senhor não gostasse deles, claro que gostava, que os amava, que queria que eles se salvassem também, e era precisamente por isso que tinha essa obrigação de lhes ensinar o caminho da virtude. Aqueles que não corrigem os que erram é porque os não amam. Aqueles que dão muito valor aos outros são esses que têm a coragem, o amor de corrigir os seus irmãos. Nós partimos uma esferográfica que vale €1, não vamos com certeza colar a esferográfica, compramos outra, deitamos aquela que se partiu para o lixo e arranjamos outra que a substitua. Mas não é uma esferográfica Bic de usar e deitar fora, mas é uma caneta de tinta permanente, em ouro, que já nos veio do nosso trisavô. Aí sim, claro que se estraga, pois vale a pena mandar arranjar, vale a pena consertar, porque é um bem de grande valor. Por isso, quando corrigimos alguém, damos a essa pessoa um sinal do verdadeiro apreço, do verdadeiro amor que por ela temos também. E sabemos que este discurso de Nosso Senhor termina de uma forma muito surpreendente, porque Nosso Senhor diz: sede, depois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Já só dizer para sermos perfeitos, já isso não é fácil de alcançar. Mas como o Pai Celestial é perfeito, como é que pode a criatura, que é tão imperfeita e limitada, alcançar a perfeição do perfeitíssimo, como é o próprio Deus? De facto, não é possível para nós. E por isso não podemos alcançar isto que o Senhor nos pede por nós próprios. Mas Jesus, que conhece melhor do que nós as nossas limitações e nos deu esta indicação, fez este chamamento universal à santidade, isso quer dizer que Ele próprio nos consegue os meios necessários para alcançar a santidade. Diz-se que quando Santo Agostinho se apercebeu de que Deus o chamava a ser santo, e percebeu também que ele era por si próprio incapaz. E então fez uma oração muito bonita, disse: Senhor, pede-me o que quiseres e dá-me o que me pedes. Eu não tenho nada, mas se queres alguma coisa de mim, dá-me isso que me pedes para que eu te possa dar a ti. Vamos pedir isso mesmo a Nosso Senhor também, para que nesta Quaresma saibamos amar todos, também aqueles que se dizem nossos inimigos, mas que nós em Cristo amamos e desejamos que se salvem. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.